Pediram para eu falar sobre o refúgio na Sangha. É o refúgio mais difícil, né? E também tem algumas confusões que as pessoas misturam as perspectivas do Vajrayana com perspectivas gerais do budismo com relação ao refúgio na Sangha. Perspectivas Mahayana também tá tudo meio confuso às vezes quando as pessoas falam de Sangha. Vamos tentar destrinchar um pouco o que é refúgio na Sangha, né? Quando a gente fala assim em três níveis, Shravakayana, Mahayana, Vajrayana, eles são cumulativos. Então todo o Mahayana contém todo o caminho Shravakayana e o Vajrayana contém todo o caminho Mahayana e todo o caminho Shravakayana. Então, quando a gente fala dos aspectos Shravakayana, da perspectiva Shravakayana de como tomar refúgio, essa perspectiva está contida no Mahayana, ou seja, o Mahayanista também faz isso, ele adiciona alguns aspectos, mas ele também faz isso, e o Vajrayanista também, ele segue tudo que está no Shravakayana. Então a gente começa falando do Shravakayana, que é o mais geral. Todos os budistas, de todas as formas de budismo, tomam refúgio nas três joias. Né? Isso é o que nos faz ser praticantes. Tomar refúgio significa que a gente vai tomar o Buda, o Dharma e a Sangha como eixo para a vida, como refúgio, como... A palavra refúgio tem esse sentido. Né? Então, em vez da gente buscar satisfação, felicidade, sabedoria, conhecimento, sei lá, qualquer coisa, solução, sentido, buscar nas coisas do mundo em geral, a gente escolhe depois de um exame, a gente escolhe que não, o que o Buda falou é o que mais faz sentido. Então, o Buda, como exemplo, o Dharma, o ensinamento dele e a comunidade de praticantes são a quem eu vou pedir ajuda no momento difícil. E é quem eu vou com quem eu vou me guiar quando eu tiver que decidir alguma coisa. Né? Através desses exemplos, através desses ensinamentos, através dessa perspectiva e assim por diante. Então, normalmente o refúgio no Buda... Às vezes o refúgio no Buda tem alguns problemas que as pessoas querem tomar refúgio no Buda e em coisas contraditórias com o que o Buda ensinou, por exemplo, um Deus criador. Né? Então isso aí é um problema das pessoas que foram criadas na tradição teísta, tem uma perspectiva teísta, daí elas às vezes transformam o Buda num criador, numa forma, acham que é igual, ou elas não conseguem se distanciar de outras perspectivas e acabam praticando uma salada. Então, o Buda e o Dharma é mais fácil, mas não é que seja totalmente isento. E claro, a gente oscila. Normalmente, como é que a gente oscila? A gente não oscila assim... o nosso problema maior não é oscilar entre o budismo e outras visões. O nosso problema é oscilar entre o budismo e buscar felicidade e satisfação, sei lá, na TV, nos relacionamentos, na comida, no dinheiro, no trabalho, no que for. Então a gente está, né, acho que até dá para usar esse símile cristão, a gente está cometendo idolatria, né? A gente está dando importância para algo que não vai nos ajudar. E o que tem importância, o que tem realmente importância, o que tem prioridade é o Buda, é o Dharma, e daí nós temos, né, porque quando nós somos budistas leitores e budistas de internet, a gente não tem a Sangha, então a gente não sabe o que é conviver o que é trabalhar junto com as pessoas que são também praticantes, né, do mesmo método, do mesmo professor, ou do budismo de forma geral, né, o que é conviver com a Sangha e o que é tomar a Sangha como refúgio. Aí, estritamente falando, na perspectiva Shravakayana, a Sangha tem um sentido diferente do que a gente normalmente usa. Então é a comunidade de praticantes, mas eles têm, né, eu acho que isso, eu não tenho tanta certeza se... Bom, com certeza os praticantes com realização, os arhats, né, os budas, são parte da Sangha, e além do Buda Shakyamuni, né, o Buda dessa nossa era, em primeiro lugar, depois o ensinamento, depois todos os outros Budas, todos os tempos, e os Bodhisattvas, os praticantes de nível elevado, e os Arhats, né? Então, isso daí na perspectiva do Shravakayana, eles também têm Bodhisattva, né? Bodhisattva é tido como alguém que pratica o caminho, alguém que está avançado, muito avançado, tem realizações. E como a gente não tem muito como dizer isso assim das pessoas, a gente usa esse critério da Sangha ordenada. Então, Sangha no Shravakayana é aquelas que usam mantos, que usam, né,
que ostentam títulos de monge, sacerdote, etc., dentro do Dharma. Então eles têm... eles são a Sangha, né? É essa Sangha que a gente toma refúgio. Eu acho que no Mahayana não tem uma diferença essencial entre as duas perspectivas. A gente reconhece mais a possibilidade no Mahayana de ter praticantes como o Vimalakirti, que não tem um título dentro do Dharma, mas que são fontes de refúgio porque têm sabedoria, né? Então a gente usa esse termo mais, o termo Arya, né? Então o termo Arya quer dizer nobre, quer dizer alguém que realizou a vacuidade, alguém que pelo menos atingiu o oitavo Bhumi, né, no Bodhisattva. Então esses seres, eles são refúgios sem problema, assim. Aí os outros seres, eles são um tipo de refúgio, os seres que estão praticando junto com a gente, mas eles não são um refúgio infalível no sentido que você tem que ouvir o que eles falam como se fosse Dharma. Não, isso não. A gente deve sempre, claro, evitar criticar as pessoas e assim por diante, mas é certo que vai ter, a gente vai, né, ter que lidar, as pessoas vai ter fricção, vai ter problema com essas pessoas, vão ter interpretações diferentes, vai ter disputas, vai ter situações, etc. Mas, né, Sangha, a pessoa toma refúgio, a pessoa diz, não, mas isso aqui é um local de aprendizado mútuo, e aí a pessoa vai levando assim, né. Então, essas duas perspectivas, assim, normalmente a pessoa tem dificuldade de tomar refúgio na Sangha porque ela pensa assim, não, mas o fulano lá tá cheio de defeitos, eu não vou tomar refúgio numa pessoa que... Claro, você não toma refúgio na pessoa, você toma refúgio na comunidade, na forma geral, e particularmente na comunidade de praticantes mais velhos, mais experientes, e particularmente aqueles que são ordenados, e particularmente aqueles que têm realização. Então, essa é a lista, assim, né? Vai lá dos que têm realização, para os que têm pelo menos um reconhecimento institucional, para daí aqueles que têm um reconhecimento não é institucional, mas que é porque eles já estão um tempo no Dharma, mais tempo que você. Depois, aqueles que são bons exemplos, mesmo sem... E depois aqueles que são maus exemplos. Os que são maus exemplos são exemplos do quê? Do que não fazer. Então também são bons nesse sentido, né? E o Mahayana, ele tem essa perspectiva de também incluir os seres que não estão no Dharma como Sangha, né? Mas num sentido assim, né, você aprende com eles no sentido também do exemplo ruim. Eles estão buscando felicidade, como nós muitas vezes fazemos, em coisas que não vão prover felicidade. Então, na medida que você tem compaixão, você também se libera daquelas causas de sofrimento, porque enquanto você está tendo compaixão, você está reparando, você está aprendendo imediatamente e treinando a sua mente para saber que aquilo ali não é uma forma adequada ou suficiente para produzir felicidade para você, né? Então, mesmo se eles estão cometendo atrocidades aí, eles são Sangha nesse sentido de dar um contra-exemplo ao que você deve fazer. Então, eles também ensinam nesse sentido, né? Então, abre um leque bem maior de possibilidades. Mas daí a gente vai nessa hierarquia, assim, né? Primeiro, os seres totalmente realizados, depois os seres parcialmente realizados, depois os seres que têm um reconhecimento institucional, depois os seres mais seniors, mais velhos na Sangha, depois os bons exemplos. Até não sei se os bons exemplos e os seniors a gente mistura os dois, porque às vezes tem um exemplo que é melhor que está menos tempo, tem um exemplo pior que continua muito tempo. Então isso daí também é uma coisa que a pessoa vai vendo caso a caso, né? Mas estritamente falando, sim, se uma pessoa tomou refúgio um segundo antes de você, você deve respeito a essa pessoa, né? É assim que me ensinaram que a gente deve considerar, né? Então, às vezes eu percebo assim os praticantes mais antigos que eu lembro que me falaram isso, assim, não, essa pessoa, ela se deu conta do Dharma do Buda nessa vida antes de mim, é uma fonte de respeito. Então, essa é uma das formas de manter também o refúgio na Sangha, né? Aí o Vajrayana, como sempre, vai adicionar suas complicações peculiares, né? Então a gente tem que ter essa coisa que chama visão pura. A gente treina principalmente com o professor, imediatamente com o professor de quem a gente tomou a iniciação, né? Depois a gente treina também nesses níveis de Sangha que a gente estava falando, assim, né? E a gente deve ser mais fácil com o nosso professor, deve ser mais fácil com a Sangha ordenada, deve ser mais fácil com seres realizados, depois com os seres... Vai indo, até o último ser do samsara, a gente tem que ter visão pura. Mas o voto específico com relação à Sangha dentro do Vajrayana é aquela comunidade, os alunos do seu professor, né,
os alunos do seu professor e os alunos com quem você tomou iniciação simultaneamente com eles, assim, esses você deve especial respeito. Então, uh, você deve ter visão pura por todos, mas se tiver difícil, você começa pelo lama, depois pelos mais próximos do lama, depois você vai usando onde deveria ser mais fácil, né? Algumas vezes também não é tão fácil, assim, as pessoas que estão próximas dos lamas são notoriamente, porque elas defendem os lamas, né? Então são notoriamente difíceis. Então a nossa prática é constante, né, de manter visão pura. Isso não quer dizer também passar não reconhecer as faltas, né? Mas significa, ou não reconhecer que tem defeitos operando ali, né? Significa passar assim, uma tinta branca em cima da sujeira e jogar para baixo do tapete, né? Então tem que ter um reconhecimento de natureza de Buda, do potencial de iluminação, das aspirações dos seres, focar nos aspectos que estão mais ligados ao que é definitivo naquele ser e, e reconhecer as faltas e os problemas e tal como coisas adventícias que estão ocorrendo, que é um processo, né? Então, na sangue a gente usa, o fulano está em processo. Tem muita gente em processo, está passando por um processo esse ser aí e tal. Aí, agora, você não deve, por exemplo, a gente estava falando com relação a manter Samaya, com relação ao que é quebrar Samaya com o professor e tal, que a gente não deve desagradar ele, no mínimo, assim, ou não deve desobedecer, né, um pedido que seja feito como um comando Vajra dele, assim por diante. Isso não vale para Sangha em geral, mas se a gente não deve desrespeitar os seres de forma geral, e em particular a gente não deve desrespeitar as pessoas próximas do nosso professor, e em particular com relação o núcleo, o cerne, o centro da mandala do professor, que é a família dele, que é os animais de estimação dele, a consorte, a esposa, o marido, o namorado, o que for, namorada, o assistente, as pessoas que estão bem próximas ali do professor, a gente deve tentar ver eles exatamente como o professor, assim. Não existe nenhum lugar assim que a gente possa seguir o professor e dizer que as pessoas ao redor dele são um problema, assim, né? Então, eu gosto muito do professor do centro, tá, mas o centro dele é um... não, mas não existe. Você tem que ver como uma coisa só. Então, se você não pode criticar a instituição dizendo, não, o professor é legal, mas a instituição, as coisas que eles fazem não é tão legal. Não. Aí, com relação ao desrespeito, à crítica, esse tipo de coisa, você deve evitar com todos os seres, mas em particular com relação aos seus irmãos, chama irmãos Vajra, né? Aqueles que são próximos de você por ter tomado a iniciação ao mesmo tempo, principalmente. Mas também todos os alunos do seu professor e dos professores, se você tiver mais de um também. E o Vajrayana tem seus refúgios específicos, né? Tem refúgio no Lama, no Ida e na Dakini, e depois em outras formas mais dentro do Vajrayana. O Vajrayana adora especificar mais, assim, né? Então vai ter outros refúgios, assim, são 3 refúgios, são 6 refúgios, são 9 refúgios, vai indo, né? Então o equivalente ao refúgio na Sangha é o refúgio na Dakini, né? A Dakini, o Lama é equivalente ao Buda, a deidade é equivalente ao Dharma, porque ela representa todas as qualidades do Dharma, né? Numa forma pura, numa aparência pura da deidade, e depois a Dakini ela corresponde ao séquito do Lama, né? O séquito do Guru Rinpoche, por exemplo, é feito de Dakinis, que são esses seres. Particularmente também tem um voto específico com relação a não menosprezar mulheres, né? Então, nas outras formas de budismo não tem isso, mas no Vajrayana tem um Samaya raiz que envolve não... Então, as mulheres na Sangha, ainda por cima, menos ainda, a gente deve ter qualquer tipo de crítica, né? Um aspecto que é importante lembrar, assim, é que o refúgio na Sangha não é opcional. Então a pessoa não tem como praticar o Dharma do Buda, que o Buda Shakyamuni ensinou, sem a pessoa ter essa conexão com a comunidade de praticantes, que envolve instituições também. Então a pessoa precisa ir nos lugares, conhecer as pessoas, ver os exemplos das pessoas praticando. A maior parte das dúvidas das pessoas
surge porque as pessoas estão vivendo num budismo na cabeça delas, então elas não viram ainda as pessoas agindo. Então elas têm tanto estereótipos de pureza excessiva que não ocorrem dentro da Sangha, como também elas têm todo tipo de ideia sobre que é equivocada sobre como é que é um budista, né? Como é que é um praticante. Então isso daí basta conviver algumas horas, alguns dias com pessoas que estão praticando há mais tempo e tal, que a pessoa já entende um pouco melhor, tende a diminuir um pouco melhor, mais as expectativas positivas e negativas que ela possa ter, né, com relação a isso, porque no fundo todo mundo está se esforçando para praticar o Dharma e revelar essas qualidades e assim por diante. Outra coisa que é importante dizer é que tem esse título no budismo tibetano que se chama Kyabje, que algumas vezes é traduzido como Sua Santidade, mas que literalmente é Senhor de Refúgio. Isso significa assim, quando você toma refúgio com um lama, você não toma refúgio no lama, você está tomando refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, através da cerimônia que aquele lama está proporcionando para você, né? Então você não está tomando refúgio naquele professor, tendo que ver ele como um Buda e tendo que seguir tudo que ele diz. Não, não. Isso daí, tomar refúgio, implica seguir o Buda, tentar praticar o Dharma e tentar se relacionar com a Sangha, né? Então isso é essencial. Agora, quando o professor é um senhor de refúgio, daí você pode tomar refúgio nele como não só ele é uma Sangha ária, né, uma Sangha nobre, exaltada, ordenada e também considerado realizado por muita gente, mas ele é considerado tão infalível quanto um Buda, né? Então, quando ele tem esse título Kyabje é porque os seguidores daquele professor veem ele como um Buda. Agora, isso também é curioso, porque no Vajrayana o nosso professor ele pode ser muito menos que isso, publicamente, assim, mas também se a gente toma iniciação com ele, a gente tem essa obrigação. Mas daí é uma obrigação que não precisa ser alardeada, que não precisa ser, é só entre você, a relação entre você e aquele professor e aquela comunidade, assim, né? Porque o Vajrayana é secreto, ele é mais velado, então isso é mais do seu relacionamento com o professor dentro da cerimônia de iniciação, que você não vai dizer para ninguém que você tomou, que você não vai, isso tudo você vai manter, né, essa relação você vai manter em segredo, assim, né? Não precisa falar sobre isso para os outros. Agora, quando você toma refúgio no Buda, não, você pode, não precisa, né, mas você pode falar para os outros que você toma refúgio no Buda, e tomar refúgio com um professor não significa tomar refúgio no professor. Você toma, em certo sentido, você toma refúgio no professor quando você toma uma iniciação. Aí você tomou, né, você tem que ver ele como um Buda, tem que ver ele, ou com, né, tem os seus, essas especificações com relação a como é que você faz isso e tal, até que ponto isso vai, mas né, quando você toma só o voto de refúgio, é com o Dharma do Buda em geral que você está tomando refúgio, né? Você não está tomando refúgio naquele professor, mesmo que ele se chame Kyabje. Kyabje, se ele se chama Kyabje, se ele tem esse título de sua santidade, significa que ele pode ser um refúgio para as pessoas consideram ele um refúgio. Então é mais seguro, né, tomar esse ser como um lama de iniciação também, é mais seguro tomar esse ser como... Porque é mais fácil de ver ele como um Buda, porque provavelmente se tanta gente de qualidade está dizendo que ele é uma pessoa exaltada, provavelmente ele é uma pessoa exaltada. Pode ser que aconteça que alguma pessoa tenha um título desse e talvez não corresponda, mas de forma geral é um ótimo indício, assim, de que é um ser muito especial, né? É bom atentar essas especificações aí e não precisa ter medo da Sangha, não. Às vezes ela não morde. É curioso eu falar isso, porque eu sou super misantropo, assim, pouco vejo as pessoas, mas eu tenho um relacionamento sempre com as pessoas da Sangha, algumas vezes virtual por longos períodos durante o ano, mas né, conheço pessoas que praticam o Dharma e tenho elas, sempre estão na minha prática, sempre estão nos meus pensamentos e eu encontro eles pelo menos uma vez por ano, encontro muitas dessas pessoas que eu já reencontro desde que eu comecei a praticar, né? Então isso é essencial, isso não é opcional. Refúgio na Sangha não é opcional. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim.
clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Peka Jarpa do Tenjote. Om Sochi Jamia Champene Jirasawa com Chatuzio Zetai Bai Médio no Jutru Piamania Jogi Sasunda do Tenjote. Time Kwene Pema Sambao Sasura Jinjese no Pai Garjuan Shujuku do Pegu Kose Destintes em Darshinju. Jigmetu Jutru Panangi Wacha Tungondo Pateno Muyeng com Pamalora Sanelundo Tileta do Tenjote. Pemejasun Pemerisu Jepemetan Lati Kuzizuruan Pemancho de Droma de Soji no Nibe Melunde do Jote. Nenjoene Chimpote Payuri Nebadan de Basipechambundan Conseja Sentenjote. Kusun Sanjeguru Rinpoche do condado de Wachimbo Jabartia com seu tutor da poça só de Psotin de Lapto Sushi não se mueve de chuva dançam palum de do Partingelo uma rumba zaguru pema cd rum que loja som de loite alien sa som de papel do jusho sung não guarda miral do sungele show